Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças ao bom Deus. Aqui é o Thiago, mas podem também me chamar de Teófilo, afinal eu sou amigo de Deus. E você, já se tornou amigo de Deus? Hoje, mais uma vez, eu vim falar sobre um pedido de perdão. Nessa segunda parte, eu vou falar do Salmo 51, dos versículos 7 a 13. Ontem nós conversamos nos versículos de 1 a 6 e vamos dar sequência ao estudo desse salmo, que é uma oração de perdão, pedido de perdão a Deus de Davi, do rei Davi, quando ele cometeu adultério com Batseba. Diz assim o texto bíblico: Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Bom, aqui Davi continua em seu clamor por perdão, em seu arrependimento. E ele começa essa parte dizendo: Purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Aqui mais uma vez, Davi está clamando ao Senhor para que o purifique, para que o lave do seu pecado. E aqui nós vemos como era a fé de Davi em Deus, na purificação do Senhor. Ele fala: purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Davi está dizendo aqui que ele crê que por mais que ele tenha pecado, Deus pode lavá-lo completamente e torná-lo mais alvo que a neve. Quando você confessa a Deus seu pecado e clama em meio ao seu arrependimento por perdão, você precisa crer que Deus pode te tornar limpo de verdade, que Ele pode te lavar e você ficar mais alvo que a neve. Você pode sim ser santificado. Não importa qual é o seu pecado, não importa se é na área sexual, se é na área das emoções, se você é uma pessoa que acaba falando o que não deve, ou mentindo, ou seja o que for, Deus tem o poder de te purificar e de te lavar, de te tornar limpo e mais branco que a neve. Creia nisso. É muito importante você crer nisso enquanto confessa o pecado. Porque se você não crê que Deus pode te tornar limpo, por que você está orando? Se você está orando para que Deus te perdoe, como eu falei, não adianta você simplesmente orar pedindo para que Deus tire a culpa. É importante que Deus tire o pecado. E aqui ele está dizendo: me torna puro, me torna limpo. E o salmista continua: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Aqui ele está clamando ao Senhor para que o alegre novamente. Quando você peca, se você é cristão, ou mesmo que você não seja, talvez você tenha uma consciência, né, do pecado, mas principalmente se você é cristão, você fica triste,
porque você sabe que isso desagrada ao Senhor. Você sabe que isso é contra o Senhor, assim como falamos ontem. Pequei contra ti somente. Então você fica triste. Aí aqui, Davi está clamando para que ele possa se alegrar novamente. Ele está pedindo, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se alegrem, se exultem os ossos que esmagaste. A tristeza, se você for ler o Salmo 32, que é o salmo que também Davi escreveu nesse mesmo momento, você vai entender um pouco melhor esses ossos que foram esmagados. Porque lá no Salmo 32, Davi fala que a mão do Senhor pesava sobre Davi. A culpa, o pecado, acabava por... Aquilo estava corroendo ele. Como ossos que foram esmagados. Aí ele está clamando, me dá um motivo de me alegrar. E ele prossegue. O texto diz, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Por vezes o pecado está estampado e a cara dele aparece para você o tempo todo. Você constantemente se vê diante do seu pecado. Ele continua incomodando você, continua cutucando a sua ferida. Ele continua te tentando. O pecado, por vezes, é muito difícil de ser vencido quando a gente constantemente se coloca numa situação em que a gente relembra o nosso pecado. Se você teve um problema com vício de bebida, por exemplo, e você volta e meia está num bar ou num ambiente onde se consome bebida alcoólica, aquilo ali vai estar pesando para você. Mas Davi, assim como nós também devemos orar, ele fala, esconde o rosto dos meus pecados, apaga as minhas iniquidades, as minhas transgressões. Me faz vencer isso, me faz passar por isso. Deixar isso para trás. Passar no sentido de deixar para trás. Tudo passa. E ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aqui mais uma vez, pureza. Davi está clamando para que Deus possa tornar o seu coração um coração purificado, um coração santificado pelo Senhor, um coração que você pode purificar as tuas obras. É como Davi falou, como o Senhor Jesus falou, que algumas pessoas lavam a parte de fora do copo, mas não lavam o seu interior, como sepulcros caiados, por fora bonitos, mas por dentro tem podridão. Aqui Davi não quer isso, ele está orando. Coloque em mim um coração puro. Ore por purificação não só dos seus atos, da sua aparência, mas pelo seu coração. Ore para que o seu coração seja purificado. E ele diz, renova dentro de mim um espírito inabalável. Clame a Deus para que você não caia mais no pecado. Clame a Deus para que o fortaleça. Você vai continuar pecando. Isso daqui não é uma oração no sentido de que você nunca mais vai pecar. Mas clame a Deus para que você não repita pecados. Clame a Deus para que você tenha cada vez mais domínio próprio. Clame a Deus para que você tenha um espírito inabalável, que não importa a situação, você está bem. Assim como Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 10, ele fala que ele sabe viver qualquer situação, ele sabe ter fartura, sabe ter fome, ele sabe ser honrado, desonrado, ser lembrado, ser esquecido, porque ele já passou por tudo isso e ele pode qualquer coisa porque Jesus o fortalece. Assim nós devemos também buscar um espírito inabalável. Não importa a situação, a gente permanece firme. Bom, segue o texto dizendo, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Aqui,
eu preciso lembrar o que o profeta Isaías escreveu para nós, que o que nos separa do Senhor é o pecado. Isso é extremamente importante para você entender esse versículo, porque aqui ele está clamando para que ele não seja afastado do Senhor. A antiga aliança, antes da vinda de Cristo, antes do Novo Testamento, da nova aliança, a comunhão com Deus e o relacionamento com Deus se dava de uma forma diferente da que é hoje. Porque hoje, depois de Jesus ter vindo e partido, ele nos prometeu o Consolador, que é o Espírito do Senhor, que está em nós. Mas não era assim da mesma forma nessa época. Talvez Davi estivesse se lembrando de Saul, um rei anterior a ele, que pecou contra o Senhor, que pecou contra Deus e ele não foi feliz em seu destino de vida. Talvez Davi estivesse se lembrando disso, falando, eu não quero a mesma coisa, porque eu quero o Senhor, eu quero a presença do Senhor. Por isso, quando você clamar por perdão, o teu sentimento precisa ser de que você quer Deus. Não é porque você está com medo das consequências. Não é porque você não quer encarar a realidade que você está vivendo. Não é porque você está se sentindo culpado e só quer alívio da culpa. Você se incomoda com isso porque você sabe que o pecado te afasta de Deus. Você sabe que desagrada a Deus. Você sabe que entristece a Deus. Que você apaga o Espírito de Deus, que fala para você não pecar e você apaga e você faz e peca. Por isso aqui, não me repuso da tua presença, nem me retire do teu Santo Espírito. Clame a Deus para que Ele possa te encher cada vez mais da presença dEle. E se você constantemente peca, se você volta e meia comete um pecado contra o Senhor, você não vai muitas vezes receber mais e mais do Espírito, porque você está alimentando o lobo errado. Tem aquela história, você tem 2 lobos e os 2 vão lutar. É óbvio que aquele que você alimentar melhor vai lhe vencer. Entre a carne e o espírito, se você alimenta a sua carne, teu espírito vai ficar enfraquecido. E não espere que o teu espírito vença numa batalha contra a carne quando você não alimenta o teu espírito. E aqui agora o próximo versículo, para mim, é um versículo chave desse texto, que diz, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Eu acho que a chave de tudo isso aqui é a alegria da salvação. A partir do momento em que você se alegra em Deus, a partir do momento que você tem prazer na presença de Deus, de forma que você ora o que estava no versículo anterior, não me repuso da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Quando você se alegra no Senhor, se alegra na salvação, se alegra na presença de Deus, você não busca o pecado. E aqui Davi está clamando a Deus, me dá de volta essa alegria, Deus. Me dá de volta a alegria da tua salvação. Restitui ela. Eu não estou pedindo para restituir alguma outra coisa, um bem, uma reputação, uma pessoa. Me restitui a alegria da tua salvação. Porque eu já me alegrei mais do que me alegro no Senhor. Você já se alegrou mais em Deus do que se alegra hoje? Você já teve mais prazer em ler a palavra de Deus do que você tem hoje? Você já se dedicou mais espiritualmente do que se dedica hoje? Você já jejuou mais do que jejua hoje? Peça para que Deus torne a dar a você a alegria da salvação. E também peça por um espírito voluntário. Peça por um espírito pronto a obedecer. Peça por um espírito pronto a servir. E aqui já tem a ligação para o versículo seguinte. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti.
quando você se arrepende, quando você comete um erro, quando você falha e levanta, você pode ensinar as pessoas a não cometerem o mesmo erro que você. Você pode inspirar as pessoas e fazer com que elas evitem caminhos difíceis que você passou e que elas não precisam passar. Nós podemos aprender com exemplos bons e exemplos ruins. E nós devemos usar exemplos principalmente ruins da nossa vida para evitar as pessoas de cometerem o mesmo erro. Paulo, quando ele falava dele mesmo, ele não buscava falar dele mesmo, porque ele não queria glória para ele. Em 2 Coríntios, ele falou na terceira pessoa de alguém que subiu até o terceiro céu, porque ele não queria puxar a glória para ele. Eu acredito que nós podemos ensinar as pessoas com os nossos erros. É claro que nós queremos ser bons exemplos, mas muitas vezes é muito importante, essencial até, você usar um exemplo que você errou para evitar a outra pessoa de errar, para ajudá-la a não cometer o mesmo erro. Porque se você sofreu, você sabe que foi ruim, por que você vai permitir que a pessoa sofra a mesma coisa? Há caminhos que não precisam ser trilhados de novo. E o pecado nunca é um caminho que deva ser trilhado. Se for trilhado uma vez, também nunca mais. Se você puder evitar para que esse caminho, que é o pecado, o caminho do pecado, seja evitado, você deve ao máximo se esforçar para que ninguém passe por esse caminho. Então aqui o salmista diz, Davi diz: ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Bom, recapitulando novamente, creia que Deus pode te purificar de maneira completa. Peça para que Ele te dê alegria, mesmo em meio à tristeza do arrependimento do pecado, lembrando que a tristeza, segundo Deus, conduz ao arrependimento e não traz pesar. Clame a Deus para que o pecado não fique constantemente reaparecendo para você. Peça para que Ele apague as tuas iniquidades. Peça para Deus te dar um coração puro, te purificar de verdade. Peça para que Ele dê um espírito estável. Clame a Deus para que você receba mais da presença dEle. Peça para que você nunca se afaste da presença dEle. E você sabe, como eu falei, o pecado nos afasta do Senhor. Peça novamente a Deus pela alegria da salvação. Peça para que Ele te dê um espírito disposto a obedecer, para que você possa ensinar as pessoas o caminho correto e evitar o caminho mau. Clame a Deus para que Ele te dê alegria na presença dEle, que você tenha prazer, satisfação completa na presença do Senhor, para que o pecado não seja mais tão atrativo, porque você se alegra em Deus. Amém? Vamos orar? Querido Deus, eu creio que o Senhor pode nos purificar por completo. Eu creio, Pai, que o Senhor pode nos lavar, então eu clamo ao Senhor para que assim eu faça. Lava-me e eu ficarei limpo, eu ficarei mais alvo do que a neve. Eu creio, Pai, que o Senhor tem poder para me tornar puro. Eu oro, Pai, para que o Senhor me dê alegria, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à tristeza, mesmo estando cheio de arrependimento por um pecado que eu não devia ter cometido. Ah, Deus, faz-me ouvir júbilo e alegria. E afasta os meus pecados, Pai. Afasta, esconde o rosto dos meus pecados. Apaga as minhas iniquidades. Põe um corretivo nisso, Pai. E cria dentro de mim um coração puro, um coração que realmente quer agradar ao Senhor. E também, Pai, um espírito que não se abala,
um espírito que está firme na rocha, que é Cristo. Ó Deus, nos enche da tua presença, não nos expulses, não nos retires o teu Santo Espírito, não retire de nós, Pai, a alegria da tua salvação. Pelo contrário, torna a dar-nos a alegria da tua salvação. E que possamos exultar e ter prazer no Senhor, assim como o Salmo 1 diz, que o prazer do cristão tem que estar na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite. Que assim façamos, que fortaleçamos o nosso espírito e que tenhamos um espírito pronto a obedecer, pronto para ensinar aos transgressores o caminho do Senhor e os pecadores se converterem do mau caminho que estão seguindo. Ó Deus, eu clamo assim, em nome de Jesus. Amém. Perdoe, assim como foi perdoado por Deus. Que Deus lhe abençoe.